Chegando para vocês agora, aula de número 7 do Boombox JBL, e nessa aula nós vamos falar sobre os reguladores e conversores que obtêm tensões para alimentar os circuitos do equipamento. Os reguladores e os conversores estão nessa área aqui do circuito em blocos. Vocês podem observar que aqui nós temos um conversor DC-DC de 5 volts, ele recebe 7 volts,4 ou da bateria, ou então do circuito de carga da bateria, né, do conversor que carrega a bateria. E aí ele vai obter 5 volts aqui nessa linha, nessas duas linhas aqui, para alimentar os 6 geradores de carga via porta USB, que a gente vai ver numa outra aula. Aqui um regulador linear, um low dropout, que dos 5 volts vai obter 3,3. E a gente tem esse outro regulador aqui, que da tensão da bateria ele vai obter 3,3 volts, uma tensão de standby. Então, para a gente acessar esses circuitos, eles são muito simples da gente acessar. É só clicar aqui em cima do retângulo. Então, aqui a gente tem o regulador de 5 volts. Olha só, ele recebe a tensão da bateria, que é 7,4 volts, aqui no terminal de entrada. E aqui a gente tem um conversor step-down. Esse conversor step-down, ou buck, ele é formado dentro desse circuito integrado. A gente tem um gerador de PWM, tem um transistor chaveador que vai do terminal VIN ao terminal SW, e do terminal SW ao terra a gente tem o diodo interno, o diodo freewheel, ou roda livre. Então o que acontece? Quando o transistor conduz, vai circular uma corrente aqui do VIN para o pino número 2, pela bobina, e vão carregar esses capacitores aqui até chegar em 5 volts. Quando chegar em 5 volts, o transistor corta, a bobina cria um campo, a bobina encolhe o campo magnético, inverte a tensão positiva desse lado, negativa aqui, e aí o diodo que está aqui dentro entra em condução e a energia da bobina é absorvida e transferida aqui para os capacitores, resultando em 5 volts. Quando a energia da bobina termina, o transistor conduz novamente e o ciclo se reinicia. Tá? Então, esse conversor, aqui a gente vai ter 5 volts, capacitores de filtro, capacitor de filtro de ruído de alta frequência. Aqui a gente tem a saída de 5 volts, passando aqui pelo ferrite BID, que eu já expliquei para vocês. Aqui a gente tem um divisor de tensão, ó, onde nós temos 0,6 volts, que é a tensão de feedback. Quando a tensão aqui chega em 0,6, quer dizer que aqui está em 5. Daí o circuito desliga o transistor chaveador interno e liga o diodo. Né? Com o campo magnético da bobina, o diodo é ligado. Então a relação desses componentes aqui, ó, desses resistores, determina a tensão que vai sair nessa linha. E esse regulador aqui, na verdade, um conversor DC-DC step-down, ele tem duas linhas de habilitação. O pino 5 é o pino que liga e desliga esse conversor. Ele tem o Power On, propriamente dito. Essa linha Power On vem do CI lógico. Esse CI lógico, ele tem um terminal ligado no botão liga e desliga, lá do painel. Quando você pressiona o botão liga e desliga, ele vai liberar nível alto aqui no Power On. E esse Power On vai passar por esse diodo, vai alimentar o pino 5 e o gerador interno dele vai funcionar, e aí ele vai converter a tensão de 7,4 para 5 volts. Então, uma das formas de habilitar esse CI, colocar ele para funcionar, é através desse comando Power On, que vem do CI lógico. A outra forma de habilitar esse circuito integrado é através da tensão da rede elétrica, através da fonte externa. Então a gente tem esse ponto DC Power On, que vem daqui, ó. Aqui entra a tensão da fonte externa, que é 20 volts. Quando nós temos tensão nesse ponto, esse Zener vai conduzir, porque o Zener é 18 volts, ele vai conduzir, e aqui a gente vai ter um nível alto, vai ter uma tensão nesse ponto aqui, e essa tensão vai ativar esse CI para liberar os 5 volts. Então esse CI pode ser ativado de duas formas, ou pelo processador lógico, pelo CI lógico, né? Não é um processador, é um CI lógico. Aqui o botão liga e desliga vai nele, aqui o comando de ligar e desligar. Ou então ele pode ligar através do comando
que vem daqui, ó, através da fonte externa, tá? E esse comando da fonte externa, quando vem a tensão da fonte externa, esse diodo conduzindo vai fazer esse transistor conduzir, vai fazer esse cortar, e a tensão aqui no coletor dele vai subir. E esse ponto DC, detector de tensão contínua que vem da fonte, vai aqui para o processador BT. E o processador BT vai saber que a fonte externa está conectada. Então, quando conecta a fonte externa, aqui sobe o nível, e aí o CI BT fica sabendo que tem fonte externa conectada, além da gente ter atenção nesse ponto, que vai ativar o CI conversor step down. Essa tensão de 5 volts que sai desse step down vai vir aqui, ó, vai passar por esse outro regulador, que vai regular ela em 3,3. Isso aqui é um regulador linear. Esse aqui não tem, tá, pessoal? Esse aqui não tem. E a tensão da bateria, essa aqui, ó, vai direto para esse regulador linear para a gente obter os 3,3 volts de standby. Essa tensão de standby vai alimentar o CI lógico, porque ele é o primeiro CI que vai ser alimentado, porque ele gerencia as funções liga e desliga desse aparelho, tá? Então ele tem que ser alimentado com a tensão de standby, senão ele não vai ligar o aparelho, tá bom? Então dessa forma, nós vimos aqui esses reguladores de tensão, o regulador de 7,4 para 5, que é um conversor step down, um regulador linear de 5 para 3,3, que é um regulador low dropout, e um regulador de 7,4 volts para 3,3, a função de standby, para alimentar o CI lógico antes de mais nada. Tá aqui, ó, 3,3 volts de standby para ele poder ligar o restante do aparelho. Beleza, pessoal? Então nessa aula nós vimos aqui os reguladores de tensão. Na próxima aula nós vamos estudar o circuito que gerencia o carregamento de outros aparelhos via porta USB. A gente vai estudar os CIs que tem aqui, como eles são gerenciados para alimentar outros equipamentos, ou seja, o boombox também funciona como um power bank, tá bom? Então, a próxima, que vai ser a aula número 8, vai ser relacionado com os gerenciadores de carga via porta USB.